sejam bem-vindas ao canal. Hoje nós continuamos a terceira parte do livro com a Lisa. Seja bem-vinda, Lisa. Olá, muito obrigada. Hoje é O Mundo Está Dentro de Nós, né? O capítulo 3. Eu achei esse capítulo bem desafiador. Para mim foi muito complicado analisar todas as circunstâncias, porque ele diz, eu vou ler um trecho, que somos tudo o que julgamos e tudo o que admiramos no outro, seja numa escala menor ou seja numa escala maior. Então, é bem complicado a gente trabalhar isso, porque a todo momento há um julgamento. Todo momento eu acabo julgando, ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. E às vezes você julgar o negativo e ter que ter uma reflexão que aquilo que você está julgando tem dentro de você um pouco, seja de uma escala maior ou de uma escala menor. Eu achei bem desafiador, né? O que você achou assim, Lisa? Chega um certo ponto em que complica, né? Algumas coisas. Daqui a pouco é alguma coisa que a gente mesmo tem que trabalhar, né? Mas chega um certo ponto que tu começa, nossa, mas eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa, dependendo da pessoa, né? Porque ali ela explica, né? Pra gente tentar imaginar o que levou aquela pessoa a agir daquela forma, né? E aí, inclusive, ela conta, né, a história que ela tá no metrô, eu acho, e ela vê uma mulher sendo grosseira com a criança, brigando com a criança na frente de todo mundo e tal, e ela pensa, nossa, eu nunca vou fazer isso com um filho meu. E aí depois ela pensa, nossa, eu tô julgando, né? Peraí, será que eu não seria assim? Será que se meu filho não estivesse gritando e sujando toda a minha roupa branca de chocolate, de achocolatado, né? Eu não ia ficar brava, eu não ia pirar, sabe? Então ela conseguiu reverter a história e tentar, né, se colocar no lugar da pessoa. É basicamente isso que ela acaba ensinando, né, que é pra gente tentar se colocar no lugar. E, claro, tem coisas que é bem difícil, né? Sim, tem coisas que são bem difíceis. Como ela falou até de um assassino, né? Ela perguntou, será que eu seria capaz de tirar a vida de alguém? A princípio, ela não seria capaz. Mas depois ela falou, se ela fosse torturada, espancada, né? Alguma coisa assim, diversas vezes, será que ela não sentiria o ódio, a raiva, né? Exato. De praticar isso até por sobrevivência, seja a raiva mesmo que gera, os traumas que gerariam, até que ponto você não se tornaria aquilo que você hoje acha terrível, né? Porque você não está numa situação que te conduz a agir dessa forma. Exato. Quantas vezes a gente fala em tirar a vida, mas se você está numa situação de guerra, né? E muitas vezes é convocado, principalmente os homens, né? Quantas vezes são convocados a agir de uma maneira que eles jamais agiriam, né? E são convocados não só aqueles que entraram para o exército, são convocados os civis, em determinado caso. Então, você acaba agindo, fazendo algo que você hoje criticaria, né? E condenaria. Mas é bem complicado. Eu achei bem desafiador você fazer essa análise, né? E você aplicar isso no dia a dia. Cada julgamento que você ter, você ficar se policiando. É que daí também refletindo, né? acaba sendo muito bom, porque a gente para um pouco, silencia aquela voz julgadora, né? Que a gente tem. Silencia aquilo, porque eu lembro de uma coisa, vou contar para vocês aqui. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma pessoa que fazia parte da minha família, agora não faz mais, e eu ia em um determinado lugar com essa pessoa e esperávamos uma outra pessoa. E aí, essa pessoa, que não faz parte mais da minha família, me ensinou a brincar, tá? Brincar, de olhar as pessoas que estavam passando e a gente julgar as pessoas. Falar da roupa, falar do cabelo.
eu era uma criança, tá? E aí a gente brincava disso, era nosso passatempo. Eu era uma criança, na época não tinha celular e coisa assim, quer dizer, acho que até tinha, né, mas a gente não tinha condições de comprar. E aí a gente ficava ali, sentado, esperando a outra pessoa vir, e cada um que passava, a gente olhava, ai, olha ali aquele cabelo, não sei o que, não sei o que. E essa pessoa que me ensinou isso, quando eu era uma criança, era uma pessoa, assim, que todo mundo achava uma pessoa especial, uma pessoa que frequentava a igreja, tá. Eu lembro que eu era criança, eu alertava ainda a minha família e dizia, essa pessoa não é quem vocês pensam. E como eu era criança, ninguém me ouvia, sabe? Ninguém dava bola. Isso foi por muito tempo, até as coisas se abrirem, eles descobrirem quem realmente era a pessoa e aí deu tudo certo e eu falei, eu avisei. Eu tive gosto de dizer, eu avisei. Porque eu vinha avisando desde muito pequena, sabe? E ninguém dava bola, muitas vezes até me xingaram e tal, porque eu era uma criança, não podia falar aquilo. Mas eu sabia, eu sentia já. Essa é muito E coisa, essas né? coisas, e essas coisas assim, isso marca, sabe? Depois eu fui crescendo e eu via que eu continuava com aquilo, sabe? Eu continuava às vezes julgando as pessoas, sabe? Mesmo não querendo, mesmo inconsciente, sabe? Tipo, só olhava e pensava, nossa, olha aquele cabelo. Daí, tipo, não, o que que eu tô fazendo? Sabe? Até eu conseguir tirar essa voz de dentro de mim, isso demorou tempo, sabe? Isso demorou tempo. E hoje, graças a Deus, eu não faço mais isso. Mas tem pessoas que acham isso normal, sabe? É normal, faz parte da vida a gente apontar o dedo, falar dos outros. É normal, olha lá, o que é aquela roupa lá, o que significa aquilo? Mas, Tipo, tu não tem nada a ver com isso. e quando ocorre muito, se a gente tem essa mania do julgar, o que acontece, né? A gente já vai acabando colocando máscaras para não revelar quem nós somos, com medo do É, julgamento do outro. Por isso que o não exato. julgar é tão libertador, porque quando você não julga, você consegue ser o que você é. E se você julga, você se importa tanto com os outros, porque os Que outros vai vão me se escondendo. apontar como eu aponto os outros. Então é uma lei da causa e efeito, né? É, Se eu vejo nos outros só o julgamento, toda hora eu julgo, eu tenho que andar impecável. Eu não posso me dar o direito de, às vezes, ir na padaria e de pijama atravessar ali a rua para comer é comprar verdade. um pão. Porque a todo momento outros vão me julgar como eu julgo os outros, né? Mas é bem desafiador. Esses dias eu fui numa repartição pública, tinha alguns funcionários bons, mas tinham muitos estressados, grosseiros, assim, que tu fica pensando, meu Deus, até desumano, né? E como eu julguei esses 2 dias que eu perambulei por lá, as pessoas que lá trabalhavam, né? E agora, em refletindo esse livro, né? Até que ponto eu já não, de uma escala maior ou menor, eu já não fiz isso num estresse de trabalho, num amargor de estar fazendo algo às vezes que nem ama, numa infelicidade da tua vida, numa afundada na insatisfação. O que eu faço? Eu jogo toda a minha cara, até todo o meu vômito emocional no primeiro. Às vezes joga no trabalho, joga dentro de casa, joga para o parceiro, joga para o filho, joga para os pais. Mas é bem desafiador, né? Porque a hora que você vivencia isso, a primeira coisa não tem, você vai julgando. E esse livro traz aquele posicionamento de você parar e refletir. Né? Não é nem questão de achar certo ou errado, é você parar, é você não julgar. E eu vejo como muitas filosofias têm como base o não julgamento para prosperidade e felicidade financeira, né? Assim, É, vários livros que eu estou lendo, eles meio que vão ao encontro. O Deepak Chopra, que eu estou lendo o livro da prosperidade, uma das leis, das 7 leis do sucesso para a prosperidade, uma delas é não julgar. O Axe também é não julgar. Então, sim, sim. muitas filosofias vão nesse sentido, não é só esse livro, são outras que dizem que o não julgamento ele é libertador, mas é muito desafiador para mim.
sim. Esse livro aqui, quando eu li ele, eu estava também estudando e lendo muitas coisas do Bruno Gimenez e olhando os vídeos dele, eu maratonei, assim, o canal dele. E eu lembro que quando eu comecei a estudar tudo isso, quando eu comecei a me abrir para essas coisas, para a própria espiritualidade, que não tem como eu não falar disso, porque isso vem fazendo parte da minha vida há muito tempo. A primeira vez que eu saí foi libertador, assim, parecia que só tava eu comigo mesma e bem, assim, sabe? E olha que eu fui no shopping, e shopping era um lugar difícil para mim ir, porque a sensação que eu tinha antes disso era que sempre tinha alguém me olhando. Sempre tinha alguma coisa errada comigo, sabe? E eu me senti, na época, assim, só eu, meu marido ali, me senti muito bem, sabe? Só pelo fato de estar lá sem olhar para as pessoas, sem julgar, sem querer saber nada, sabe, das pessoas, ou olhar com um olhar julgador, sabe? Isso já foi muito bom. Porque a partir do momento que a gente começa a exercitar esse hábito, nós não temos medo mais do julgamento, porque é só um ponto de vista interessante daquela pessoa, como é só um ponto de vista. Exato. Exato. E aqui ele fala um exercício para a gente fazer. É bem desafiador, mas quando a gente vê algo que a gente não gosta, eu sou assim e eles vivem dentro de mim. Então, olha uma coisa, como é difícil você ver que lá eles são assim e isso vive dentro de mim. Exato. Mas isso, sabe que o lado bom disso... Eu anotei isso também. O lado bom disso, não pro lado negativo do julgamento, é que às vezes você admira muito alguém. Eu tenho, nossa, como essa pessoa, ela tem aquele magnetismo, ela sabe falar bem, ela sabe se expressar bem. Né? Eu queria ser assim. Sim, então eu faço muito isso. Só que se você for seguir essa regra, tanto pro lado negativo, pro lado positivo, como diz aqui, somos tudo o que em escala julgamos e que admiramos. Até aquilo que eu admiro, a gente tem que pensar também essa frase, porque isso levanta autoestima, isso gera confiança. Agora estou falando do lado positivo da coisa, não só do... Porque às vezes a gente acha no outro, mas a gente não se acha capaz. A gente não... Porque se eu vejo alguém, se eu admiro alguém, essa pessoa tem, sabe, tem uma excelente oratória, é criar dentro de mim, né? Exato. Há uma semente dentro de mim, em maior ou menor escala. Eu sou assim e eles vivem dentro de mim. Pode dizer, Lisa. Eu lembro muito eu anotei, quando eu vi isso aí, que tu tá falando, eu anotei uma frase que eu tenho no meu caderno do Reiki, do Imperador Meiji, que é bem assim, ó. Observe e aprenda com os pingos de chuva que escavam a rocha. Descarte a ideia de que realizar uma tarefa é difícil demais. Nada é impossível. Bem bacana mesmo. Eu anotei isso porque na hora me veio de anotar, porque eu pensei assim, nossa, é verdade, né? E acaba encaixando nisso, porque às vezes a gente olha uma pessoa e quantas vezes eu, antes de estudar sobre isso, de aprender um pouco mais sobre mim mesma, quantas vezes eu olhava para as pessoas e pensava, nossa, eu nunca vou ser assim. Sabe, admirava as pessoas, mas pensava, eu nunca vou ser assim. Sabe, então o quanto eu estava admirando ali, mas eu também tinha aquilo ali que eu estava admirando. Só estava escondido, eu só não sabia ainda em que local estava. E é a mesma coisa, teve uma menina que veio falar comigo, ela disse para mim, de tanto tu me falar sobre autoestima e tal, que eu tenho que melhorar, olha aí, agora eu tô bem, eu mudei e tal. E eu disse para ela, não foi porque eu falei, eu disse, isso aí já estava em ti, já era teu, tu já tinha esse poder, só estava adormecido, agora tu conseguiu despertar ele. Não, mas é bem isso mesmo, bem isso. Mas é muito interessante mesmo essa parte, ela foca bem nesse tópico, né?
Eu vou ler uma frase que eu gostei aqui também, tá? Aqui ele fala outra coisa. Por que que a gente julga, né? Porque o mundo ensinou a separação do ser, como se tivesse conservadores e liberais, né? Religiosos e ateus. Então a gente começou a viver na separação e a gente esqueceu que nós temos a unicidade. Por isso que somos um só, na verdade. E somos o todo. Tudo que há em você, há em mim também. Mas nós fomos criados pela separação. Nós fomos criados para digladiar, na verdade, para não nos unirmos, né? Para nos colocar em clãs separados. Já dizia algumas mães, você não é todo mundo. Não é igual a ninguém. Bem isso, você não é todo mundo, então você não ganha tudo que todo mundo ganha, né? Sabe, eu anotei aqui, eu acho que eu vou ter que ler, porque é bem grande, eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Lê. De vez em quando eu vou olhar aqui, porque eu não vou lembrar de tudo, mas eu anotei uma coisa que eu achei bem interessante, que é aquela teoria do castelo. Não sei qual é essa teoria. Que o castelo é... Ah, sim. Fale, que é muito interessante. Lembrou? Lembrei. O castelo, no caso, é você por inteiro, né? Uhum. Com todos os cômodos do castelo, tudo. Você é um castelo, por exemplo, né? Aí, então, um dia alguém entra lá no castelo, nos aposentos, e ele diz que um dos aposentos é imperfeito. Então, tá bom. E aí, aquele castelo que era lindo, todo perfeito, maravilhoso, fecha uma das portas dos aposentos porque não era legal, né? A sugestão de alguém é que não era legal. Aí, o que acontece? Vem outra pessoa, diz outra coisa. Ele começa a fechar outra porta. Outra pessoa diz outra coisa. E assim tu vai fechando todas as portas do teu castelo até ele ficar escurecido e até tu tentar te moldar de acordo com o que cada pessoa tá te dizendo que é legal, né? E é mais ou menos isso. Daí você deixa de ser um castelo e fecha tantas portas que você pensa que você é uma casa pequena, que ele fala no final, né? Exato. Você esqueceu a tua imensidão, porque você trancou muitas portas ditas como erradas, porque ditas como seu lado sombra, né? É muito interessante essa analogia, né? Sim, até vou aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, eu botei uma observação aqui para lembrar de falar, que eu até compartilhei hoje no Instagram uma coisa que eu acho bem importante, que é essa questão de fechar portas e esquecer as coisas, sabe? Eu vou fechando as portas e vou esquecendo quem eu sou para me moldar de acordo com o que a sociedade acha que é legal, o que estão me dizendo que é legal. Acontece que existem muitas coisas por aí que hoje em dia vão surgindo que te fazem promessas de cura, de que tu vai ser uma pessoa diferente e tal, e vai fazendo exatamente como fazem com o castelo, que é fechando essas portas. Quando, na verdade, o importante é que a gente abra cada uma dessas portas e saiba o que tem dentro delas e o que tem de errado, para que a gente busque uma melhora. Porque se tu for fechando tudo e dizendo, tá tudo bem, sabe? Aquela, como chamam agora, positividade tóxica, eu acho que eles chamam, né? Acho que sim. Então tu vai naquela de, tá tudo bem, não, tudo legal e tal. E tu vai encarcerando isso, fechando. Gente, quando vem à tona e estoura, a coisa é muito pior, sabe? Então é bom que a gente reveja bem as pessoas que a gente, né, vai fazer uma terapia, uma coisa assim. Não substituir, sabe? Não parar de tomar remédio. Tu já vai num psiquiatra, num psicólogo. Tem terapias que elas são complementares, não pode substituir remédio, coisa assim, porque tem gente que realmente precisa tomar remédio. Sim, tá tudo certo, né, Lisa? Existe um profissional neste mundo criado por Deus para isso. Existe o terapeuta porque tem uma função maravilhosa.
Existe o psiquiatra porque a função dele também é maravilhosa. O que significa que eu não posso ir a um psiquiatra e não posso buscar a espiritualidade também. E um terapeuta. Um terapeuta holístico tem que fazer aquilo que me identifica. Alguns vão se identificar com alguma religião, outros com outra com nenhuma. Exato. Né? É aquilo que eu falei. Eu não me lembro onde que eu falei, em que vídeo que eu falei. Eu sei que eu falei assim, tem gente que vai buscar ajuda em vários lugares, não se sente bem, e quando chega na igreja, se sente bem, melhora, sabe? Mas o que eu digo aqui, dessa questão de encarcerar as dores e as coisas, é que às vezes a gente vai naquela onda de que, vamos supor assim, é só eu falar frases positivas e me manter sempre positivo que eu vou melhorar. Só que gente, a gente tem que trabalhar todas as coisas que nos afetam. Por isso que a gente está falando hoje justamente dessa questão de julgamento, sabe? A gente tem que buscar lá no fundo todas as coisas que nos afetam. Todas as coisas que a gente, às vezes, julga o outro, aponta para o outro, e tá na gente. É que nem o cara ali que ela fala, né? Sim. Que ele disse que ele aceitou a teoria, mas que ele era tudo, menos um idiota. Exatamente, tem um ali no livro, foi bem interessante mesmo. Se quiser, conte aí, acho que é de grande valia, Lisa. Ele fala para ela, né? Uhum. Que ele é tudo, menos um idiota. Daí ela fala assim, como que tu pode ser tudo, menos um idiota? Né? Como é que foi que ela falou para ele? Se tu já é tudo, então você é um idiota. E ele ficou em choque, né? No primeiro momento. Ele não gostou. E aí depois eles chegaram em casa, né? Chegaram em casa e aí eles tinham ido almoçar, ele, a esposa, a Debbie e as crianças. Eles chegaram em casa, aí ele falou assim, eu acho que eu fechei a porta com as chaves para dentro. Daí ela olhou e falou assim, quem faria isso? Daí a família toda falou, só um idiota. E aí ele se ligou de que ele também era um idiota. Só que depois, buscando, conversando, ela foi descobrir que isso era uma coisa da infância dele, né? Infância, como a infância, ela marca a gente. E aí é que eu quero dizer para vocês que a gente tem que ir a fundo buscar as coisas, né? Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem e daqui a pouco do nada a gente tá ali sentado e, nossa, por que que isso me afetou dessa forma? Por que que isso tá doendo dessa forma? Se tá tudo bem. Só que não, só que às vezes é uma coisa lá da tua infância que tu tem que recuperar, que tu tem que ver o que aconteceu, por que que aquilo te machucou, pra te realmente ficar bem, sabe? Quando você vê essas dores, talvez no primeiro momento seja muito difícil encarar, tu vai sentir raiva, tu vai chorar, tu vai se revoltar, mas vai ficar mais leve. Exato. Porque depois você vai encarar e vai dizer tudo bem. Tu vai aceitar a dor da tua criança interior e vai abraçar ela e vai dizer tá tudo bem. Você tem um motivo de ter dor, você tem um motivo para chorar e tá tudo bem, fica mais leve. Do que esconder dentro de uma mochila todas as nossas dores, todas as nossas sombras, chegar lá e vir um monstro. Sabe, tem gente que desiste da terapia porque justamente a gente começa lá na infância, né? Vamos começar lá na infância. É a base, Vamos ver cada coisinha e as pessoas desistem porque tem que lidar com coisas complicadas. Só que é na sombra que a gente vai buscar a luz, né? Sim. É o que o livro diz também. E quando a gente não encara isso, principalmente as coisas da infância, quando vê, você está repetindo os teus padrões de comportamento dos teus pais. Exato. Às vezes você escuta na infância tais coisas que ficavam, te indignavam. E quando você tem filho, você repete as mesmas frases. Quando isso. vê, você está sendo o mesmo algoz que você sentia que seus pais eram. Ou repetindo os mesmos padrões de relacionamentos, ou repetindo os mesmos padrões de crenças, de pobreza. Enquanto não encarar, nós ficamos sempre presos nesse cárcere emocional. Sim. E quantas vezes também a gente não se pega em um ciclo
na vida. Tipo, meu Deus, isso está acontecendo de novo comigo. Alguma coisa eu tenho que trabalhar. Se O isso que está eu não acontecendo aprendi? sempre. O que eu não aprendi, né? O que presente é nisso que eu tenho que ver e que eu não olhei antes. Porque se eu tivesse passado de fase, não teria repetido. Exato. É bem isso. E às vezes você trabalha e tem que encarar mesmo o lado sombra e os nossos fantasmas. É verdade. Tem gente em terapia que relembra coisas e fica assim, nossa, não, juro que eu não lembrava que isso tinha acontecido comigo. E coisas boas também, sabe? Ou acham que passaram por uma coisa que era ruim e tendo outra perspectiva, vê que não era desse jeito, sabe? Vê que não era tão grande, tão pesado quanto carrega ainda, sabe? E esse não julgamento é interessante porque não se aplica só ao outro que eu não conheço, né? Se aplica principalmente àqueles que a gente conhece, principalmente aos nossos pais. Porque tem pessoas que tiveram pais maravilhosos, mas há pessoas que viveram pais narcisistas e complicados mesmo. Vou até Né? tomar E água. aí é um grande desafio, porque a criança interior, ela quer aquele pai, aquela mãe que é vendido para nós. A supermãe, o pai herói, a mãe amorosa, e nem sempre é amorosa. Muitas vezes ela tem tanta dor, tanta mágoa, e tanta angústia, e tanta loucura nela, que ela passa isso. E o não julgar é um desafiador em relação, principalmente, aos nossos pais. Dizer, não julgar, sabendo que eles são assim, se você for ver as histórias deles. De certeza são todas perturbadas. Isso. É justamente isso. Eu nunca tive problemas com a minha mãe. A minha mãe, vou endeusar, minha mãe é perfeita. Que bom, isso é maravilhoso, né, gente? Isso é muito Mas com o meu pai já. A gente Com tem. meu pai já é. Eu tenho que trabalhar de vez em quando questões com meu pai, sabe? Amo meu pai, momento, né? mas eu só consegui entender o meu pai quando eu parei para perceber que ele tinha uma história bem complicada, assim, sabe? Com o pai dele. Então, eu pensei assim, como que meu pai ia conseguir ser um pai maravilhoso se ele tinha problema com o pai dele? Ele não teve exemplo de pai, né? Ele não teve esse amor, esse carinho. Ele não sabia o que era isso. Então, eu só consegui parar de julgar quando eu comecei a entender e tentei me colocar também no lugar dele, né? Ainda me coloco até hoje. E é um desafio, né? Porque a criança interior, ela pede a perfeição, né? Ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, quer que eles sejam sábios. E muitas vezes o filho tem muito mais maturidade, muito mais responsabilidade, muito mais caráter que os pais, né? E você aceitar que ele é daquele jeito, né? Ele é daquele jeito. E honrar pai e mãe, que também é uma das coisas do não julgamento, que está, de certa forma, intrínseca, é você agradecer pela vida, aceitando o jeito que é. Não é amar, não é perdoar, não é estar junto, conviver, não é isso. É você simplesmente aceitar sem o julgamento, mas é muito desafiador. A gente está só falando que é um trabalho interno. Constante, mental, emocional. É aquilo que dizem, não julgue um homem antes de calçar os sapatos dele. Acho que tem uma parte assim do livro também, acho, né? Tem, eu guardei. Mas aí é antiga, isso aí eu já conhecia desde criança. Eu também. A minha mãe dizia isso pra mim. A minha mãe. Eu aprendi muito a me colocar no lugar das pessoas desde muito pequenininha por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é uma pessoa assim, ó, que se ela tá dentro do ônibus e não tem lugar para sentar, ela toma todo o cuidado de não deixar uma sacola ou que ela fique bem colhida para quem precisa passar no corredor não precisar nem pedir licença para ela, sabe? A minha mãe é uma pessoa que ela já vê a distância, assim, o que ela tem que fazer para não incomodar ninguém ou para deixar alguém à vontade, sabe? Então eu aprendi muito desse tipo de coisa e se colocar no lugar das pessoas com ela, sabe? Na verdade, é empatia, né? Ela tem muita empatia, até demais às vezes.
Mas é bem interessante isso. Então, até convido as pessoas e nós mesmas, né? A gente está falando sobre isso, eu digo por mim, não que eu saiba isso, não que eu faça isso, bem pelo contrário. Se a gente está estudando esse livro é porque eu quero aprender, porque eu preciso e porque é para o meu aperfeiçoamento. Não é porque eu sei, é porque eu estou nessa caminhada, nessa jornada. E acho desafiador. Sempre aprendendo. E acho muito desafiador. Acho que tem coisas que a gente... É bem difícil da gente se colocar no lugar, né? E tentar entender. Eu lembro que uma vez na faculdade a gente teve uma discussão bem complicada sobre isso, sabe? Era sobre um rapaz que tinha feito uma coisa bem pesada, assim, sabe? Com uma criança e a gente discutiu muito, assim. Era uma aula de psicologia, a gente discutiu muito e não chegamos a acordo nenhum, porque cada um tinha uma ideia, né? E foi bem difícil da gente conseguir tentar se colocar no lugar, né? Tem assuntos que realmente são bem polêmicos e bem desafiadores. Mas eu acho que o interessante que traz esse livro é nós começarmos com as pequenas coisas. Aquelas que a gente consegue fazer. E não tentar, às vezes, aplicar isso para grandes temas, se a gente não consegue nem ainda... eu critico a funcionária lá. Então, tem que começar com um pouco, com um pequeno, para quem sabe um dia eu ter um despertar e começar a cair os insights para as questões maiores. Mas o importante dessa caminhada é começar assim. Se julga a roupa dos outros, não começar a julgar, né? Com pequenas mudanças. E não se julgar também, né? Ser mais dócil com a gente. A gente fala do julgamento também, do outro, mas da gente, quantas vezes a gente se pune? E não aceita que erre, gente, não aceita e quantas vezes tem gente que é maravilhoso com os outros e péssimo consigo, né? Exatamente. Então também não tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. É maravilhoso para todo mundo, mas contigo é que nem eu sempre falo, sabe? Quando tu te olhar no espelho e pensar em dizer alguma coisa ruim para ti, pensa na pessoa que tu mais ama, na tua mãe, na tua irmã, não sei. Pensa na pessoa que tu mais ama e pensa se tu diria isso para essa pessoa. Sabe? E provavelmente tu não diria uma coisa ruim que tu diria para ti, para a pessoa que tu ama. Então pensa antes de te julgar, de te criticar, né? A gente é muito duro com a gente. Às vezes eu também estou numa fase de autocrítica e se não parar para refletir, vai que vai. Quando você vê, tu só afunda mesmo na crítica e fica naquele ciclo vicioso. Eu penso assim, eu tenho que ser minha melhor amiga. Dá uma parada, eu tenho que ser minha melhor amiga. Eu tenho que ser minha melhor amiga. Eu tenho que ser o melhor para mim, né? Mas eu achei bem interessante. Fica aí o desafio para vocês de casa também. Coloque nos comentários se vocês vão começar a fazer esse exercício, né? Com pequenas coisas do dia a dia, com um vizinho, com alguém que a gente tem ali na família. Dentro de casa, né? Dentro de casa eles são maiores desafios, né? Às vezes penso, por que eu me irrito tanto com essa atitude? Será que eu também faço isso? Provavelmente eu também faço isso em algum momento, né? E aqui fala, às vezes, de uma menor ou maior escala. Talvez não nessa situação, mas em outra eu diria assim, né? É começar a imaginar, é começar a se buscar, e isso é um autoconhecimento. E quando tiver o nível, né, do não julgamento, com certeza a gente consegue ser a nossa verdadeira potência daí. Com certeza. Porque a gente vai conseguir ser o que a gente realmente é nato, na essência, sem se importar com o outro, porque a gente não se importa nem com o que o outro faz. Assim, no sentido de julgar, né? Mas é um desafio de passo a passo, né? Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí, Lisa? Deixar algum recado aí para o pessoal? Eu acho que não, é que tu veio falando umas coisas e eu fui recordando um personagem do meu novo livro que fala justamente sobre isso.
Ele fala justamente sobre essa questão de que tu estava falando ali sobre ser feliz. Como que tu falou mesmo? Ser. Nem sei quem quer ver ele. Eu falo e eu esqueço. Eu não sei se acontece contigo, mas com minhas amigas, às vezes a gente conversa, eu falo uma coisa para elas, depois de uma semana assim, Fran, aquilo que você falou para mim, ela fala o que eu falei, eu penso, meu Deus, como eu falei bonita, eu tava precisando ouvir exatamente aquilo que eu nem lembro. Tem vídeos. Deus, como eu falo bonita. Tem vídeos que eu olho que eu penso assim, olha ali, eu tô falando aquilo ali pra mim. Eu digo que eu gravo o vídeo pra vocês, para as pessoas que são inscritas no meu canal, mas eu não gravo. Eu gravo pra mim, porque às vezes eu vou olhar e penso, nossa, como eu precisava ouvir isso, hein? Provavelmente o meu mentor deve ter falado através de mim para que eu dissesse aquilo ali pra mim mesmo. Quando eu assistisse o vídeo, né, caísse a ficha, né? Eu me tocasse. Mas não, agora eu lembrei. Tu falou que a gente precisa ser amiga da gente mesmo, né? Sua melhor amiga. E não era pra mim falar do livro, mas tem um personagem que ele fala sobre essa questão de tu ser feliz contigo mesmo sozinho e só então aí ter a união com outra pessoa, porque daí tu já tá completo. Acredito totalmente nisso, Guria. É uma das minhas. Para quem está querendo encontrar um verdadeiro amor, não tem como você buscar a felicidade no outro, em você. Tem uma frase assim, que eu não lembro, em vez de correr atrás das borboletas, arrume seu jardim, arrume seu interior. Assim, as borboletas têm o amor, né? O amor verdadeiro. Quando você arrumar o teu jardim, deixar as rosas cheirosas, daí as borboletas vêm, daí o amor vem. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo sobre esse tema. Sobre o amor? Juntas. Assim, conversando. Né? Eu adoro assim, também. A gente pode falar 24 horas sobre o amor, eu tá ali. Minhas amigas dizem, Fran é o Cupido. A Fran acredita muito no amor. Adoro também. E eu acho que a gente tem que gravar um vídeo sobre isso. Acredito porque eu busquei muito na minha vida. Eu tive desafios, né? E hoje eu tô com uma pessoa que realmente eu digo que é o amor da minha vida e meu companheiro. Ele tá aqui do lado, até tá vendo eu gravar. Que fofo. Aqui. Fica tá vermelho, mas enfim, né, gente? Tá feliz. Que bonitos. Mas é isso, a gente fala muitas coisas que a gente vive, né? E nem sempre essa caminhada. Mas... O amor é só alegria, né, gente? Não, né? Mas... nós também, eu e o meu marido também, a gente aprendeu muita coisa um com o outro. A gente evoluiu muito, né? Tanto que a gente tá há 10 anos juntos. Imagina, eu vi as fotos de vocês no Insta, tu era bem novinha e tudo, né? Eu digo pra ele assim, nossa, tem noção de quanto a gente evoluiu junto, sabe? Os dois, porque desde que a gente começou a ficar junto, a gente tem ensinado um ao outro a ser uma pessoa melhor, sabe? Me faltavam coisas que ele me ajudou e faltavam coisas nele que eu ajudei ele, sabe? Então eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente vai ter que gravar um vídeo sobre isso. Coloquem aqui nos comentários aí o que vocês querem, qual tema específico sobre amor. A gente vai trazer. A gente vai preparar algo bem especial. E tem esse meu personagem que, gente, eu tô apaixonada por ele, imagina você. Ele é muito especial, então ele fala justamente sobre isso, sabe? Ele fala para outra pessoa algo assim, que agora eu não lembro, que eu escrevo também e depois a parte... Tudo é meio psicografado, né, Lisa? Vai na hora e vai, né? Depois é mais ou menos isso. E aí ele fala alguma coisa sobre não buscar a felicidade nele. Que ele também não buscaria a felicidade na pessoa, que ambos teriam que encontrar a felicidade primeiro, para depois daí ficarem juntos, sabe? Algo assim. Deixa no ar. Tem todo sentido. Ainda falta muito para eu terminar. Não, mas depois você vai vir aqui, a gente vai gravar um vídeo só você comentando, assim, não dando muito spoiler, mas só uma entrevista sobre o livro. Tá bom. Então tá. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Gente. E obrigada, Lisa, por estar aqui novamente. Obrigada, né? Eu. Adoro estar aqui. Beijo.
E a parte 4, gente, no canal da Lisa. Eu quero ver como é que funciona o YouTube Live, para nós duas fazermos uma live. Não sei como é que funciona. Se alguém sabe como funciona o YouTube Live com duas pessoas, por favor, deixa aí um vídeo que eu consiga assistir, dá dica, que eu acho que uma live, a gente falando sobre o livro, é muito interessante para interagir com o público. Sim. Até. Exato, porque daí a gente pode ir lendo as perguntas, né? A gente vai lendo as perguntas, vendo como que o pessoal quer falar, que nem agora a gente estava falando aqui, né? De amor e tal, daqui a pouco o pessoal já começava. Já tá comentando ali, a gente já fica interagindo, né? É bem mais interessante, né? Então, eu peço a ajuda de vocês, se alguém sabe, deixe nos comentários. Um abraço e um beijo. Olá, pessoal, nós voltamos aqui para dar continuidade, na verdade, ao livro, porque nós decidimos porque nós mesmos. A gente ficou falando que nem umas doidas sobre o livro, né? E a gente não chegou numa conclusão. A gente não concordou com todo. O livro diz para a gente sempre, em todo caso, não ter julgamento. Mas depois nós começamos um debate que nós duas aqui por horas. E a gente, né, eu vou falar uma parte, né? É muito perigoso também essa parte do não julgar. É interessante não julgar, mas não ao ponto que te segue para você ver o que é justo ou injusto. Que nem eu estava conversando. Se Gandhi não visse injustiça, ele não tinha feito revolução tanto na África do Sul quanto na Índia. Nada ele dissesse, não, eu vou me colocar no lugar dos britânicos, né? Eles estão excluindo os indianos ali. Eles estão agindo assim. Eles estão dominando como nos deixando escravos. O que há neles que é em mim. Então, vou ficar sem julgamento. Não, ele viu que aquilo não era certo. Então, não julgar é numa faixa muito limiar entre o que é certo, o que é libertador e o que não te faz, como posso dizer, ser neutro ao ponto de aceitar a injustiça. A ponto de perder a tua própria empatia, né? Exatamente, bem isso. Sabe? A gente até conversou ali, estava falando usar nessas questões mais pessoais, assim, né? Do julgamento que a gente faz. Por exemplo, eu contei para a Fran sobre uma conhecida que eu tinha quando era adolescente, e ela sempre falava de todo mundo, assim, passava uma mulher, ela dizia, olha lá, sem vergonha, com a roupa assim, 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 é casada e tal. E aí, um dia eu disse para ela assim, tá, mas por que tu fica falando isso? Será que tu não fala isso porque tu queria ser assim, mas não tem coragem? Então, sabe, vamos usar o julgamento assim, pensar dessa forma sobre julgamento, pensar mais como a gente pode melhorar pra gente mesmo. Pra gente se libertar. Se libertar, não ficar as dores, na verdade, né? Primeiro aquilo que a Fran falou, né? Primeiro não julgar a gente. Porque a gente costuma brigar muito com a gente e julgar, e por que tu fez isso? E vai no espelho, meu Deus, o que é isso, esse cabelo? Tem uma ruga aqui, não sei o quê. Sabe? Ser primeiro uma pessoa melhor com a gente e depois prestar atenção se a gente não tá julgando assim os outros, né? Se a gente conseguir ter esse diálogo interno, eu acho, de tipo assim, mas por que eu tô pensando isso dela? Claro, porque eu queria ser assim. Porque eu queria ter coragem de fazer isso. Porque eu queria ter coragem de agir dessa forma. Ou daqui a pouco porque eu sou assim já. Né? Sim, mas não ao ponto do julgamento de deixar uma pessoa com empatia e você conseguir ver que aquilo ali é uma injustiça, né? Porque, às vezes, vamos dizer assim, todo mundo tem um lado luz e um lado sombra, mas vamos falar das energias mais a fundo espiritual, tá? Energia das trevas e energia das luzes como uma guerra no mundo espiritual. E que reflete na Terra, né? As injustiças, as coisas negativas da Terra, elas evoluem, porque as pessoas que estão, vamos dizer assim, sobressaindo o seu lado sombra ou induzidos pelo mundo espiritual mais da treva, vamos dizer essa parte espiritual. Eles sempre vão avante. E se os bons se omitirem
diante de uma injustiça por não julgar, por não se O intrometer, que vai ser? como a luz vai prevalecer? Então, o julgamento tem que ser dosado de uma forma muito sábia. E isso a gente acaba indo de encontro ao que a Debbie Ford fala no livro, né? Que seria em todas as situações. É isso aí mesmo. Então a gente resolveu dar uma palhinha aqui, porque a gente ficou debatendo muito, a Lisa falou, vamos assumir de uma vez que a gente não concorda com tudo. A gente ficou, né? É melhor a gente assumir, é melhor a gente falar que a gente não concordou tanto assim com tudo. E vai ter isso, o livro é para discutir, né, gente? Deixa a sua opinião, vê se concorda ou não, e também tá tudo certo. Daqui a pouco vai ter gente que não concorda com a gente, né? Mas eu acho que existe um limite ali, exatamente o que tu disse, né? Um limite em que chega numa sombra a ponto de eu aceitar injustiças, né? Porque, mas, né? Vou me colocar no lugar do outro, porque daqui a pouco uma pessoa preconceituosa, assim, que vai fazer alguma coisa e vai machucar alguém com palavras, mas foi criado por um pai assim, que não aceitou isso, sabe? Então, tem coisa que é difícil para mim, sabe? Tipo, conseguir tentar justificar um preconceito complica. Você se omitir de defender alguém que esteja passando por essa situação, ou você está e você não colocar limites para aquela pessoa, não, daqui você não passa. Daqui você não tem... Ou aceitar, né? Fulano agiu assim, tá num lugar aceitar. Fulano agiu assim porque ele foi criado assim, vocês têm que entender. Eu não consigo entender. Eu disse pra Fran, a gente vai ter que falar a real. Não tem coisa que não... Assim, a escolha da evolução, o problema é dele, mas você tem que defender a luz também. Então, não julgar tem que ser uma forma muito linear, né? E a gente não concordou totalmente com a Debbie Ford, que nem a Lisa falou ali, só porque ela é uma escritora famosa, não dá pra gente concordar tudo, né, Lisa? Só porque ela já é conceituada e tem bastante livro aí. A gente tá aqui para ser verdadeira, né? Eu disse pra Fran, poxa, a gente estuda tanto e a gente vai se omitir, né? A gente não pode fazer isso. Vamos ser verdadeiras e vamos falar que a gente não concordou nessa parte. Mas então é isso, pessoal. A gente pensa aqui uma emenda e deixa aí nos comentários se gostou da emenda, tá? Tá, mais um abraço e um segundo beijo para vocês. Beijo.